Olá pessoal, tudo bem? Professor Caio aqui e hoje a gente vai falar sobre ética profissional. Olha que interessante. Ética profissional é uma das matérias mais interessantes e que envolve uma série de questões muito importantes para a prática do profissional jurídico, né? Para aquele profissional que é do ramo jurídico. Então, essa matéria ela tem diversas vertentes e a gente está estudando e trabalhando essa disciplina para o exame da OAB, né? Vocês que estão no nono, no 10º período, já estão próximos da formatura. É uma matéria que cai na OAB, na prova da OAB, no exame da OAB. Lembrando que só é advogado quem é aprovado no exame da OAB. A gente viu isso na aula passada, quando a gente falou dos inscritos, né, na OAB. E hoje a gente vai falar sobre uma matéria muito importante também, que é a Sociedade de Advogados. Por que eu estou dizendo isso? Por um motivo muito simples. Vários de vocês, quando se formarem, vão advogar e vão querer se reunir com os colegas de sala para montar escritório de advocacia. Qual é a ideia? Hoje, a gente já tem dentro do Estatuto do Advogado, dentro do Estatuto da OAB, a possibilidade de não mais você reunir-se em sociedade, mas você também constituir uma sociedade unipessoal da advocacia. Ou seja, você pode, junto com outras pessoas, montar um escritório, constituir um escritório, ou sozinho você constituir o seu escritório como sociedade unipessoal de advocacia. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. A sociedade ela pode ser com alguém ou sozinho. Primeiro ponto fundamental para isso. Segundo ponto, essa sociedade, seja ela unipessoal, seja ela uma sociedade de várias pessoas, ela só adquire personalidade jurídica quando ela é registrada onde? No conselho seccional. Qual conselho seccional? Aquele no qual você for atuar. Então, por exemplo, 2 alunos do 10º período da Uniswan resolvem montar um escritório, resolvem se associar e constituir uma sociedade. Perfeito. Me convidem para a inauguração, eu quero ir na inauguração, até para poder tomar um café, um biricutico, alguma coisa. Mas a grande situação é a seguinte: aonde que vai ser a sede desse escritório? A gente vai montar no centro do Rio, então tem que ser na seccional do Rio de Janeiro. Não pode ser em outra seccional. Por quê? Porque se você vai atuar no Rio, você tem que registrar a sua sociedade no Rio de Janeiro. E isso é muito importante em qual sentido? Porque você não pode atuar no Rio constituindo em São Paulo. Até porque, se a sua OAB for de São Paulo e você tiver mais de 5 processos no Rio, é necessário que você faça a inscrição suplementar. E isso é muito importante e isso é muito interessante também. Outro ponto importante é a seguinte: a procuração do cliente ela não é para a sociedade. A procuração é para o advogado, tá? Caio Silva de Souza, advogado, blá, blá, blá. Só que, qual é a sociedade que ele faz parte, que eu faço parte? Eu tenho que indicar na procuração. Essa é a ideia, tá? Um outro ponto importante. Se o advogado ele é sócio de um escritório constituído na OAB regularmente, ele não pode fazer uma sociedade unipessoal ou não pode se associar com outros advogados. Ele precisa sair daquele conselho seccional, sair daquele espaço onde ele tem constituído uma sociedade e ir para uma outra.
Tá? Então, naquela mesma seccional, ele não pode fazer parte de duas sociedades de advogados distintas. Tá? Mais um ponto importante com relação à sociedade de advogados. O ato constitutivo, ele é averbado na seccional. Na seccional onde eles forem atuar. E os sócios, caso não sejam daquela seccional, como eu falei, tem que ter uma inscrição suplementar. Tá? A sociedade não pode, por exemplo, representar marido e mulher num divórcio, alimentando e alimentante em alimentos. A sociedade pode sim ser mediadora. Ela pode mediar, pode fazer a mediação, pode fazer a composição, um acordo e levar este acordo a registro. Ok, pode. Em juízo, não pode advogar por A, advogar por B. Réu e autor não podem ser representados pela mesma sociedade de advogados. Tá? Não são admitidas para fins de registro sociedades de advogados que tenham características de sociedade empresária, porque escritório não é empresa, escritório é uma comunhão de ideias em prol do social. Lembrem-se, o advogado ele tem função social, o Estatuto da OAB nos dá essa função social, e o advogado que está nessa sociedade não pode de forma alguma realizar atividades estranhas à advocacia. Escritório de advocacia, escritório de advocacia. Ah, mas eu também sou contador. Beleza, você pode praticar a sua atividade de contador, pode praticar a sua atividade de corretor de imóveis, mas para registro na OAB, apenas as atividades jurídicas, nada mais. Ok? Isso é um ponto importante. Por quê? Quando você vai registrar a razão social da sociedade, pelo menos um advogado tem que ser responsável por essa sociedade. Então, você tem que ter o advogado dentro dessa sociedade. E aí, voltando para a aula passada, professor, o advogado licenciado, ele vai ter o averbado no registro que ele está licenciado, mas de forma alguma ele vai ter a constituição da sociedade alterada. Ok? A denominação da sociedade tem que constar, quando sociedade unipessoal, sociedade individual da advocacia, e, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam ocorrer. Olha que interessante. Quando a gente fala sobre essa temática, e essa temática é muito, muito, muito importante, a gente está tratando aqui sobre a situação do advogado que está numa sociedade de advogados ou constitui uma sociedade unipessoal da advocacia. E nesse caso, ele pratica, um fato, um ato onde ele deva ser responsabilizado civilmente, administrativamente, por aí vai. Qual é a grande situação? Ele vai responder limitado ao que está na sociedade. É o que nos diz o Estatuto, inclusive, no artigo 17. Ele responde ilimitadamente pelos danos causados. E, lógico, se for uma sociedade, limitado à sua cota societária, vamos dizer assim. Mas, na verdade,
você não fica restrito à cota. Você ali, você vai responder pelos seus atos e a sua prática profissional. Então é muito importante entender isso, porque qualquer ato que você comete em desacordo com o que diz os bons costumes, vamos colocar assim, você vai responder por esses atos, tanto na seccional quanto civil e penalmente por esse ato, tá? Então isso é muito importante, ok? Queridos, lembrando, vamos ter aulas neste período de pandemia de coronavírus por aqui. Eu já coloquei o material também na pasta para que vocês possam estudar, tá? Eu estou super à disposição do que vocês precisarem, não tenham dúvida. Qualquer dúvida pode me mandar e-mail, pode me chamar no WhatsApp, pode me ligar. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Se cuidem, cuidem dos seus, é passageiro, isso vai acabar em algum momento e a gente vai sair fortalecido disso, tá bom? Um beijo para vocês.